Ah, não, vamos numa polêmicazinha? Pra dar aquele... Pô, só sobrou as polêmicas, a gente tá começando leve. Marcelão... Não, manda uma polêmica Marcelão Brigadeiro, velho. Ele mandou uma... Brigadeiro... Ele mandou uma que eu acho que o Renan pode se exaltar. Você não quer ir primeiro no Rene e depois Não, manda o brigadeiro. Vamos brigadeiro. esquentar. Põe um brigadeiro. Traz um brigadeiro pra mim. Traz um brigadeiro pra mim, moça. Que eu tô com fome. Pô. Moça, pega um brigadeiro aí. Rapaziada do Derrete Cash, a minha pergunta pro Renan Santos, enquanto líder do MBL, é a seguinte. É indubitável a importância que o MBL teve e a sua relevância no processo de mobilização das massas, no processo de impeachment da Dilma Rousseff. E também, naquela época, no enfrentamento a um governo de esquerda, de uma forma geral. Hoje também é muito relevante a participação do MBL no enfrentamento ao governo de Jair Bolsonaro. Tendo tudo isso em vista, não foi uma jogada errada, e ao meu ver foi uma jogada errada, mas eu quero saber do Renan, não foi uma jogada errada tentar se unir à esquerda nas manifestações de setembro para tentar derrubar Bolsonaro? Grande abraço a todos do Derrete Cash aí. A visão do Brigadeiro aí é a mesma visão do Nando. Eu senti o André Marinho com uma visão similar também, que é a seguinte visão, a ideia de que se a gente mantivesse um arco mais estreito de aliança na oposição ao Bolsonaro e só convocasse para manifestação quem fizesse parte desse universo nosso, a gente teria uma capacidade maior de aglutinar essas pessoas, porque elas não teriam rejeição a pessoas de esquerda que fossem à manifestação. Por que esse ponto, eu já vou responder por que esse ponto está errado pelo próprio público que foi na manifestação. O público que foi na manifestação, fizeram uma pesquisa depois, o Pablo Hurtado fez, e o público estava completamente ok que pessoas de esquerda que fossem. Eu acho que isso é uma amostra boa, porque se esse público fosse maior, esse público, em tese, vou colocar aqui em tese, seria representativo das outras pessoas que deixaram de ir. Aí você pode colocar, não, mas outras pessoas deixaram de ir porque justamente foram nomes que elas discordam. Cadê essas pessoas? Porque teria tido um grande movimento para que a manifestação não tivesse essas pessoas. E não foi isso que a gente viu. O que a gente viu foram as pessoas pedindo, tipo, só não traz o PT, era uma coisa meio clara. Não houve um movimento claro. E assim, a gente... o Marcelo, esse é um ponto interessante. A gente não queria o insucesso da manifestação. A gente se matou para organizar a manifestação. A gente não queria fazer impulsionamento e gastar dinheiro que as pessoas doaram pra gente em um erro. A gente não tinha um compromisso em errar e não era uma tese ideológica nossa. As pessoas pediam e esse é um outro ponto que é o ponto mais grave da situação. O público nosso, dessa bolha da terceira via, era o que menos engajava quando a gente impulsionava. Ou seja, a gente tinha dados que referendavam isso. Infelizmente, os posts que a gente fazia, patrocinava e jogava para um público aberto, o que o Facebook demonstrava? Pessoas de centro-esquerda, mulheres que em geral não seguem muito a gente, nem o Nando, nem o antagonista, né? Elas engajavam bastante. E isso pegava uma fatia de público de esquerda. O que a gente falou? Ora, vamos trazer algumas dessas pessoas de esquerda para estar lá. Essas pessoas não fizeram um palanque das ideias dela, um outro sindicalista fez, mas isso no caminhão do MBL só. E essas pessoas estiveram lá, somaram no discurso, também convocaram não tanto quanto a gente, e a manifestação foi o que foi. Acho que não teria sido nem um pouco maior, tá? Também não teria sido muito menor, porque a esquerda, vamos falar a verdade, a capacidade de mobilização dessas pessoas de esquerda que foram é muito baixa. E houvesse essa rejeição, o caminhão do Vem Pra Rua que botou aquele Lula com nem Lula nem Bolsonaro junto. Foi... E o próprio Nando foi lá, não deu muita gente. Tinha ninguém. Não tinha praticamente ninguém. A gente foi lá, não tinha ninguém. Eu fui lá, não tinha ninguém. Então, assim, e não é que, assim, eu entendo a posição do Nando, que o Nando, ele não tá num jogo político como a gente. Então não vai ser igual a forma como ele vai agir, vai pensar como a nossa. E ele mantém um certo purismo, o Brigadeiro também mantém. Só que a gente tem que fazer construção de arco de aliança, igual foi no impeachment da Dilma. Tipo, a gente tinha que sentar pra falar com o Cunha, numa época que tinha Lava Jato e que o Cunha estava investigado. Então, entende? Assim, a gente era, como movimento político, nossa função é tentar criar a viabilização política. E a última manifestação no impeachment da Dilma, que foi a maior da história, teve no próprio caminhão da MBL gente que ia do PPS ao MDB. E se tivesse mais gente, se o Ciro à época falasse, vou pedir o impeachment dessa Dilma aí, porra, a gente ia falar não pro cara com os votos do PDT, tava todo mundo querendo passar o impeachment da Dilma. A verdade é o seguinte, as pessoas não se mobilizaram para ir na manifestação e não iriam de qualquer forma. E o problema há uma desmobilização geral dos brasileiros e isso é um problema que a gente tem que lidar.
Sim. Né, que a terceira via tem que lidar, há uma desmobilização. Mas você acha que se tivesse uma próxima manifestação ia ter mais gente, né, nessa mesma linha? Porque eu acho que sim. Porque eu vejo que muita gente, como, pô, com a visão que nem dessas pessoas que você falou, pensaram que pode ter até algum tipo de conflito lá, ou tipo, puta, mano, o Ciro vai dar outro tapa na mamãe, vou ter que falar com o Ciro lá também. E viu que foi numa boa, foi tudo na paz, tipo, não aconteceu nada. Sim. Até se comparado com o 7 de setembro, que tiveram vários casos de nego tentando invadir lugar, enfim, fazendo um monte de merda, isso não teve no 12 de setembro. Então, a pergunta é se você acha que seria maior e se você acha que também teria que repetir essa linha ou uma linha no sentido da que o Brigadeiro perguntou. Eu acho que se a gente fizer uma coisa... A melhor pergunta de todos sobre esse assunto foi uma moça da Folha que fez, que falou: você não acha que no fundo essa manifestação já estava contaminada pelo calendário eleitoral e aí a falta de esperança eleitoral da terceira via não mobilizou as pessoas? Que a tese dela tem as manifestações da candidatura do Bolsonaro, as da candidatura do Lula, e no fundo, pergunta. Por mais que vocês fizessem, era uma manifestação da terceira via. E se fosse o Moro na manifestação? Então, esse é um ponto. A mobilização em redes da candidatura do Moro... Beleza, não teria o Ciro lá. Tá maior. Assim, as pessoas estão com um pouco de esperança. Maior, tá grande. Você tá entregando esperança. Eu acho então, que tá grande. Se tá maior e as pessoas veem um horizonte bom ali, o final do arco-íris tem um potinho de ouro, eventualmente seria maior e eventualmente poderia não ter, mais o Ciro que ele não iria, mas nomes um pouco diferentes ali, mostrando, estamos juntos pelo Brasil, e não acho que veria problema. Acho que seria um pouco maior, mas também não muito. Porque tudo isso esbarra, a meu ver, na ideia de que as grandes mobilizações no Brasil, elas acabaram. As grandes mobilizações por causa. O que a gente teve pelo Bolsonaro foi uma outra coisa, aquela manifestação. Por mais que tenha grana, tal, teve uma mobilização, mas aquilo era um culto a um líder e não mais uma grande mobilização por uma causa. Se o Bolsonaro falasse, é pra comer cocô, vamos lá todo mundo fazer uma manifestação pra comer cocô, fiz o cocô com o Carluxo, iam. Igual o voto impresso, as pessoas nem sabiam articular, o Arthur fez um vídeo com isso. As pessoas não sabiam explicar exatamente o que elas estavam pensando, só que elas precisavam ajudar o Bolsonaro, porque tudo que elas falaram, eu preciso ajudar o Bolsonaro. Tanto que depois o Bolsonaro foi lá e falou que não defendia mais voto impresso e tipo, foda-se. Ninguém mais liga pro voto impresso. Era manifestação de apoio ao governo, né? Querendo ou não, até na época do governo Dilma, tiveram manifestações de apoio ao governo, que supostamente era contra o golpe, mas eram manifestações de apoio ao governo. Eu acho que isso sempre existiu também em alguma medida. No Lula teve. No Lula também. Então sempre tem isso, contra ou a favor do governo, mas a pergunta dela é muito boa, se as manifestações foram tomadas pelo calendário eleitoral. Eu tendo a achar que se essa terceira via já tivesse em torno do Moro, talvez ele até na manifestação, acho que teria um empurrãozinho maior. Mas talvez não tanto. Acho que a galera tá desmobilizada. Eu sinto que o Bolsonaro, ele cansou a galera. Se a manifestação fosse lá na época do Mandetta com o coletinho, lá dos panelaços, eu acho que seria grande. Agora, tipo, parece tipo, o Bolsonaro falou uma merda ontem, a gente vai se manifestar, amanhã ele vai fazer o quê? Fala outra merda. E aí, se a gente pode ir pra rua ou não, ele vai falar outra merda de novo e ele vai continuar aí. Eu sinto que uma galera falou, mas não vai adiantar porra nenhuma. Teve também um momento, uma semana antes dele ter recuado, acho que também de alguma maneira diminuiu alguns ânimos de muita gente que tava puta com o que tinha visto lá no dia 7. Com certeza. Quem viu a coisa do dia 7 tava putaça. Tava. Aí o Bolsonaro falou, pera aí, não é bem assim, ó.